Estimados internautas, saudações. Sejam bem-vindos à edição número 159 do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa em formato de podcast inspira-se na metodologia de gestão por competências chá. C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Desta forma, convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas de atividade produtiva para, na primeira pessoa, transmitirem suas narrativas de liderança, dando a perceber que conhecimentos teóricos é que adquiriram ao longo da sua jornada, que conhecimentos práticos em forma de técnicas, ferramentas é que complementaram aquele conhecimento teórico e que atitudes em forma de ser, estar, comportamento é que fazem da sua marca comunicacional para acomodar tanto o conhecimento teórico bem como o prático. Constitui em si nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes, conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que possuem um conhecimento relevante para a liderança, mas também conscientes que são líderes. Responsáveis sobre a necessidade de serem praticantes de boas práticas para influenciarem positivamente os seus seguidores, internos e externos. Líderes sejam empáticos, por um lado, com as causas que defendem, mas também líderes sejam empáticos uns com os outros. A técnica que nós privilegiamos é a comunicação, porque entendemos que essa é uma das principais ferramentas de liderança, através da qual os líderes transmitem as suas ideias de uma forma simples, compreensível e fluida, para que os seus seguidores possam não só compreender, mas também apropriarem-se dessa mesma causa. De forma que, quando o líder se tornar dispensável, esta causa possa ser participada para atual e futuras gerações. Temos como líder convidado para a edição de hoje Brígido Maosha, empreendedor de impacto na área digital. Brígido, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado e agradeço o convite. Obrigado. Para muitos que não sabem, eu conheço o Brígido já há muitos anos. Foi meu colega de escola primária, se não me engano, ou secundária. Aqui sempre foi uma pessoa muito calma, de trato afável e muito inteligente. E pode nos falar como é que é empreender na área digital? Como é que transportou esse perfil de uma pessoa analítica, uma pessoa ponderada, uma pessoa que lê muito? Como é que isto foi importante ou é importante para empreender na área digital? Ok. Antes de mais, novamente, quero agradecer o convite. Sim, somos colegas já desde a escola primária, provavelmente. Já vão lá quase 30 anos. E também o António sempre foi uma pessoa muito calma, ponderada, e até na altura fazíamos trabalho juntos, se me recordo como deve ser. A minha trajetória começou primeiro como fiz engenharia informática, como profissão, como área de formação, licenciatura, e depois, alguns anos mais tarde, também em virtude do trabalho que estava a fazer, e a minha mulher na altura estava a estudar fora, estava a fazer uma especialidade no Brasil, e tinha muito tempo. Então decidi que devia fazer uma coisa para ocupar o meu tempo à noite, que era fazer um mestrado em gestão de empresas. Por coincidência, o meu orientador na altura, que era o coordenador do curso, ele falou sobre empreendedorismo, que tinha algumas ideias, chamou alguns colegas de turma do mestrado, e eu acabei fazendo a minha dissertação de mestrado sobre empreendedorismo. Portanto, sobre empreendedorismo fui percebendo, para além das valências de gestão, para a parte específica de empreendedorismo, fui percebendo que tipo de empreendedores é que nós temos, porque é que em determinado contexto há empreendedores assim por necessidade, que é o nosso caso, há empreendedores por motivação apenas, se formos para países um pouco mais desenvolvidos. Estes são aqueles, por exemplo, como o Zuckerberg, como o próprio Bill Gates, que se largam a escola, as faculdades, as melhores, e decidem que querem empreender. Não necessariamente porque precisam de dinheiro, claro que sempre precisamos, mas não é uma necessidade que lhes move para empreender.
Portanto, o empreendedorismo tem que... Às vezes as pessoas dizem que as pessoas nascem empreendedoras, não é? Portanto, mas eu acredito que as pessoas também podem ser moldadas para serem empreendedoras. Mas é uma vontade que também é inata, de certa forma. Portanto, nem todos têm essa necessidade, vamos lá dizer assim. E durante esse meu mestrado fui percebendo que havia áreas em que eu podia, com o meu conhecimento, com a minha experiência, fazer alguma diferença, fazer impacto. O nosso país, a nível tecnológico, é um país que precisa de muita, e principalmente agora com estes avanços da inteligência artificial, com avanços tecnológicos que estão a ser, que acontecem quase que todos os dias, e estamos a ver o impacto disso que está a ter já no trabalho. Há pessoas que vão ter que se adaptar porque a inteligência artificial já está a fazer grande parte daquilo que é a atividade intelectual, vamos lá dizer assim. Estamos a falar de consultorias, contabilidades e até outras áreas como publicidade. Hoje a inteligência artificial, aquilo que nós fazíamos em 3, 4 dias, em 2 horas ou menos até, já é possível de fazer. Portanto, eu percebo que a tecnologia está a ter um impacto na vida das pessoas, mas isso já há algum tempo. Percebi que o nosso país precisa de digitalizar. No país, no seu todo, sistemas, instituições, mas principalmente as pessoas. Porque eu acho que a vida das pessoas pode ser bastante melhorada com tecnologia. Por exemplo, se eu quiser pagar por um determinado serviço, eu não tenho que me deslocar 5 km ou 10 km para fazer uma transação. Hoje, com os nossos telemóveis, e quase grande parte da população tem, por mais até que não seja um smartphone, mas tem um telefone, pode fazer uma determinada transação, pode comprar energia, pode pagar a sua água. Portanto, é tempo que a pessoa estaria, e recursos que estaria a gastar para fazer determinada ação, quando em 2, 3, às vezes em segundos mesmo, consegue fazer a mesma transação. Portanto, esse tempo que nós, e estes recursos que nós gastaríamos a nos deslocarmos, por exemplo, até determinado ponto, podia estar a fazer outras coisas produtivas. Portanto, eu acho que a tecnologia tem essa vantagem de poder facilitar a vida das pessoas, para que as pessoas utilizem o seu tempo para fazer outras coisas produtivas. E penso que o que principalmente me motivou foi identificar que nós, em Moçambique principalmente, nós precisamos ainda de muito apoio e de muitos serviços digitais para facilitar a vida das pessoas. E, portanto, aquilo que eu quero fazer e que estou a tentar fazer com o meu trabalho é fazer tecnologia, implementar tecnologias para facilitar a vida das pessoas. Excelente, interessante. Falamos aqui algo muito interessante, que é a noção que tem sobre o tempo. Recuando um pouco, dizia que para melhor aproveitar o tempo e evitar eventualmente solidão, inscreve-se no mestrado e depois, mais à frente, apercebe-se que através da tecnologia poderia-se maximizar o uso do tempo, evitar desperdícios. Como é que esta noção do tempo pode mudar a vida das pessoas, não só a nível individual, pessoal, mas também a nível de famílias, comunidades, nações? Esta variável tempo, que as pessoas podem até às vezes pensar que sempre temos tempo, até que ponto é que nós temos tempo, como se soe dizer, e como é que se pode tornar o tempo um recurso de criação efetiva de riqueza, de valor e de bem-estar? Okay. Eu penso que o nosso tempo, nós temos o tempo que, aliás, nós não sabemos quanto tempo temos. A partir do momento que nascemos, que estamos na Terra, o nosso tempo começa numa contagem decrescente. E acho que o que temos que fazer é aproveitar esse tempo para não só fazer coisas produtivas, mas principalmente para sermos pessoas felizes. Como é que nós somos felizes? Equilibrando aquilo que é a parte social, a parte de trabalho, obviamente, que
que se a pessoa tiver, obviamente, mas a parte social, de socializar e de estarmos com os nossos mais próximos é fundamental. E penso que o tempo é algo que não se compra. Não é? O tempo é algo que não se compra, e quanto mais nós aproveitarmos o nosso tempo para fazer atividades que nos dão prazer e que principalmente possam ajudar também o próximo, nós temos que utilizar da melhor forma possível. E quando falo em tempo também, não só a nível pessoal, mas também numa perspectiva mais de comunidade, como dizia, era exatamente isso, é aproveitar o meu tempo para poder fazer atividades para o bem e em prol daquilo em prol da minha comunidade. E o que nós tentamos fazer, o que estamos a tentar fazer neste momento, é tirar algum tempo que as pessoas poderiam estar a fazer coisas redundantes, para que elas possam reaproveitar para olhar primeiro para si e depois para o próximo. E penso que de uma forma geral é isso. E estando todos bem, estando eu bem, está o meu próximo e estamos todos bem. Portanto, temos que aproveitar o tempo no sentido de nos tornarmos mais felizes, né, fazendo aquilo que nós gostamos de fazer, e com base nisso vamos de certa forma impactar e influenciar o próximo também seja mais feliz e que possa fazer aquilo que quer fazer. Como é que foi este processo de ressignificância da prática, do conceito da prática empreendedora? Se até um tempo olhava-se mais para o empreendedorismo numa ótica empresarial, e nos dias de hoje, sem deixar de ser empresarial, mas objetiva-se primeiro a questão do impacto, a questão do bem-estar, como um caminho para o lucro, a criação de valor, riqueza. Como é que conseguiu fazer esse equilíbrio em si? E como é que transmite essa cultura empreendedora para os demais com quem colabora, sabe? Que lida com muitos fornecedores, muitos clientes, talvez outros tenham outras perspectivas, outras óticas. Como é que criou esta cultura e criou uma rede de relacionamentos, stakeholders que também pudessem estar nivelados em termos de mindset? Ok. É uma pergunta interessante. Eu acho que primeiro começa daquilo que falamos no início da conversa, que é a própria personalidade da pessoa. Portanto, nós estamos num ambiente com diversas pessoas, com diversas personalidades que temos que lidar todos os dias, não só fornecedores, colaboradores e todos os outros stakeholders à volta daquilo que é o meu negócio, neste caso. E a personalidade e da calma, de poder entender a perspectiva de cada um é importante, porque às vezes não estar no pé do outro, entre aspas, acaba criando, se calhar, às vezes choques. Então é importante ter calma, perceber a perspectiva do outro e, obviamente, também fazer entender que nós também temos as nossas posições. Não é? Portanto, é um jogo de até falta uma palavra certa, mas é uma habilidade que é preciso ter para lidar com diferentes pessoas, diferentes personalidades todos os dias, praticamente. Eu faço isso e também tento, de certa forma, passar esta calma para quem trabalha comigo. No sentido de que, ok, problemas sempre teremos, mas é possível sempre resolvê-los. É identificar qual é o problema e qual é a melhor forma de resolver. Às vezes nós perdemos muito tempo, e eu acho que às vezes as pessoas perdem muito tempo a discutir os problemas em vez de resolver os problemas. Eu prefiro identificar o problema, entender o problema e resolver o problema. Portanto, acho que é essa a minha forma de encarar estes desafios, e é isso que eu tento também passar para quem trabalha comigo diretamente. Nós estamos num país que tem muitos desafios a nível de empreendedorismo, no sentido de que não é fácil primeiro obter capital, principalmente para quem não está a fazer empreendedorismo por necessidade. Como eu disse, há aqueles empreendedores por necessidade porque precisam de comer, precisam de pagar as suas contas, eles têm que criar alguma coisa para poder fazer isso.
quando há empreendedores mais por motivação, porque acham que querem fazer alguma diferença, como é o meu caso, é preciso ter essa capacidade, não é, de continuar, porque na verdade ser empreendedor não é fácil em Moçambique. Há muitos desafios mesmo que, se eu contasse, acho que as pessoas até desistiam logo antes de começar. Mas o mais importante é sempre começar. A partir do momento que nós começamos, nós vamos conseguir entender como é que as coisas funcionam e como é que nós podemos lidar com elas, não é? E para quem faz, ou para quem é empreendedor por motivação, não necessariamente por necessidade, é um fator ainda mais importante, porque há quem pode dizer, isto não paga as minhas contas, então mais vale largar e continuar a minha vida. Não é? Mas eu gosto daquilo que estou a fazer, principalmente, e acho que tem um impacto, está a ter um impacto, e por isso é que continuo, apesar dos desafios que todos os dias enfrentamos. Excelente. Gostava de saber como é que o Brígido trabalhou em si a comunicação como uma ferramenta de relacionamento e de gestão, de negócio, olhando para aquilo que era e o que é a sua característica pessoal, para a partir daqui encontrar eventualmente uma e outra ponto de melhoria. Como é que trabalhou depois em si a comunicação para que pudesse transmitir com verdade, com moderação, tudo aquilo que as várias pessoas com quem lida no seu trabalho, na sua arte, até às vezes em silêncio continuar a comunicar, mas sem perder a sua essência. Se preferir até, como é que a lentidão em se apresentar aos outros pode ser importante para também se comunicar com os outros? Durante o mestrado, porque acho que também o estudar é importante e ajuda às vezes a abrir a mente, como dizem, nós tivemos alguns livros recomendados para a leitura. Nós tínhamos uma cadeira específica, era de negociação. E durante essa cadeira nós tínhamos alguns livros que tínhamos que ler, A Arte da Guerra e etc. Uns outros que não me recordo agora dos nomes, mas nesses livros há técnicas que são explicadas e que são ensinadas sobre como agir em determinadas ações, como se comportar em determinados momentos, não é? Portanto, às vezes estar em silêncio pode falar mais alto, entre aspas, do que estar realmente a falar. Portanto, o livro explica como é que nós temos que lidar com... Os livros explicam como é que nós temos que lidar com determinadas situações, como é que nós vamos a um fornecedor, por exemplo, negociar determinados assuntos. Então, eu penso que a parte académica ajudou-me, e principalmente, como eu disse, a minha mulher estava fora, eu tinha muito tempo. E durante esse tempo aproveitava também para ler esses livros, via alguns vídeos no YouTube. E tudo isso foi me ajudando a beber dessas várias fontes, desses vários autores, não é? E aliados àquilo que é a minha personalidade na altura, fui ajustando um ponto ou outro para poder melhorar esses aspectos, porque eu não era necessariamente um empreendedor, não é? Foi um caminho que decidi a determinada altura, e penso que a leitura foi muito, muito importante para me ajudar a identificar pontos de melhoria a nível de personalidade, principalmente. Interessante. Como é que, no seu caso, desenvolveu a cultura empreendedora, que é o hábito da poupança? Bem dizer que há dois grupos de empreendedores, os que fazem por propósito e os que fazem por necessidade. Eventualmente, os primeiros resistem por mais tempo do que estes últimos, porque eles podem ter mais entronizado a cultura da poupança. E depois, como é que, ao longo da sua trajetória, foi evoluindo de um simples empreendedor para se tornar um investidor? Ok. Primeiro, para ser empreendedor, o principal
fator que faz com que muita gente às vezes não siga esse caminho é o correr risco, é estar disponível para correr risco. E quando comecei com o meu primeiro negócio, eu tive que investir. Portanto, daquilo que era o dinheiro que eu tinha guardado para outras coisas, e às vezes até gastava em coisas que não eram necessariamente de investimento. O que eu decidi fazer foi pegar nesse dinheiro, investir, contratei algumas pessoas, defini qual era o meu mercado, qual é o produto que eu quero e como é que é posicionar esse produto, e comecei. E basicamente nos primeiros, vamos lá dizer, no primeiro ano era só perder dinheiro, porque era investir do bolso, basicamente. Portanto, e esse negócio inicialmente até nem correu muito bem, okay? Mas não desisti, perdi dinheiro, sabia que era para aproveitar uma oportunidade que existia na altura, deu até onde deu, mas depois não correu muito bem, não desisti, abri outro, que é o que está neste momento, que estou à frente dele. E principalmente, como eu dizia, ser empreendedor é preciso correr risco. Okay? E saber que nos primeiros momentos, se calhar no primeiro, segundo ano, vai perder dinheiro, e às vezes é dinheiro que não vai ser recuperado. Okay? Portanto, um negócio quando se inicia, a probabilidade de dar certo, nós não sabemos se é 100% ou não. Mas quando dá, é quando nós nos sentimos, até mesmo quando não dá, nós temos lições aprendidas, sabemos onde falhamos, o que é que temos que melhorar para que da próxima as coisas corram sem os mesmos problemas, né? E portanto, o que depois aconteceu é que depois de passado 2 anos, começamos a sentir os frutos, já temos neste negócio em particular parcerias com outras entidades que, obviamente que a empresa, à medida que vai existindo, ela vai criando relações, conexões, e depois é esse investimento, na verdade, não é o dinheiro em si, mas é as relações que se criam, o networking, que depois dá frutos mais para frente. Mas para isso é preciso que se invista tempo, dinheiro, e depois de algum tempo nós sempre conseguimos recuperar. E é o que está acontecendo neste momento, e esperamos que as coisas daqui para frente continuem também sempre a melhorar. Maravilhoso. Este recurso que sempre capitaliza, que é o conhecimento, mas em particular o conhecimento prático. Se por um lado nós vemos que os business schools tendem a valorizar a contratação de docentes ou exposições de áreas práticas ou visitas a empresas ou estudos de caso, porque entende-se que uma boa formação na área de empreendedorismo e quase em todas as áreas em geral, cada vez mais, deve não só ter a componente teórica, mas também uma componente de pôr ali como instrutores, facilitadores, docentes, pessoas que estão mesmo na área empresarial, são consultores, porque sempre trazem um conhecimento adicional do que aquilo que está nos livros. Trazem uma experiência, trazem uma vivência, trazem também lições que eles pessoalmente passaram. Como é que integra isso no vosso projeto, tendo em conta que também é um empreendedor na área digital? Como é que maximiza a questão da digitalização, como também para poder internalizar e transmitir esse conhecimento que vai adquirindo para as outras pessoas? Eu tenho uma vantagem, penso eu, que o meu primeiro trabalho foi numa consultora internacional. Foi como estava na faculdade, tinha por aí 22 anos. Esse projeto começou, que foi o primeiro projeto de digitalização do Instituto Nacional de Segurança Social. Foi em 2004, mais ou menos. E esse projeto depois, por um motivo e outro, os consultores tiveram que sair, e eu acabei ficando praticamente aqui como um ponto focal desse projeto. E era muito novo, o projeto era muito grande e pioneiro, porque foi o primeiro projeto de digitalização, grande projeto de digitalização em Moçambique depois da independência. E eu aprendi muito porque tinha que aprender e não tinha alternativa. Era a pessoa que tinha que fazer os contactos com
com os utilizadores no sistema que estamos a implementar, tinha que fazer alterações técnicas e, portanto, estava num ambiente em que ou me virava, entre aspas, ou as coisas não corriam bem. E, portanto, aprendi muito, não só a nível técnico, mas também a nível de gestão de projetos. E depois desse projeto foram aparecendo outros projetos de grande dimensão. E, portanto, durante esses projetos tinha que lidar com várias entidades e a vantagem da consultoria, no meu caso, é que eu tenho, cada projeto é uma experiência diferente, com pessoas diferentes, com problemas diferentes, desafios diferentes, e obviamente quando nós terminamos um projeto, e normalmente às vezes até levam mais do que 1 ano, 2, 3, 4 anos, depende da dimensão, mas cada projeto é uma experiência. E todos esses projetos que eu fui fazendo ao longo da minha carreira, há cerca de quase 20 anos, de alguma forma contribuíram para poder fazer o meu próprio projeto, que neste caso que é aquilo que estou a empreender, o meu próprio projeto pessoal. Portanto, tudo isso permitiu-me ter valências a nível pessoal, a nível de gestão e a nível técnico também, para poder dizer, olha, ok, já fiz tantos projetos, já fiz tantas implementações, porque que eu não posso fazer uma e bem feita? Portanto, e tudo isso contribuiu e tudo isso ajudou-me para que na prática aprendesse essas técnicas e melhorasse tecnicamente e a nível de conhecimento também, intelectual, para poder fazer o projeto que estou a fazer neste momento. E penso fazer outros, obviamente. É excelente. É notório quando se dispõe a algo relacionado com consultoria, que é como se o sangue corresse um pouco mais alto. Gostava de perceber, na área de consultoria, por exemplo, como sendo uma área de estudos, projetos, quais são as 3 ou 4 habilidades que acha que são importantes, que se desenvolve lá, pode ser importante também fazendo uma ligação com a área empreendedora? Como disse, fui aperfeiçoando, fui crescendo na consultoria, mas depois conseguia fazer a transferência e o aperfeiçoamento contínuo já naquilo que faz agora. Como é que faria este match? Quais são as 3, 4 valências de consultoria que podem ser importantes para o empreendedor? Ok. Eu penso que a primeira é a nível de gestão de projeto. Saber o que é um projeto, como é que ele inicia, quais são os principais... um projeto normalmente tem sempre um tempo definido, tem um budget, um valor, e depois tem os recursos que nós precisamos alocar esse projeto para ele, para além do objetivo, evidentemente, é recursos que é preciso gerir para nós podermos cumprir esses 3 pontos, que é o objetivo, o âmbito e o valor. Okay? O âmbito, o tempo e o valor. Portanto, esses objetivos têm que ser cumpridos dentro daquilo que foram previamente definidas. É preciso calcular, sentar, pensar o que é que nós temos que fazer, qual é a tecnologia, quais são as pessoas certas para desenvolver. Tudo isso é importante. Depois, para além de pensar, é preciso depois executar e motivar as pessoas para que elas continuem a fazer, para que eles continuem a desenvolver o projeto. Okay? Eu normalmente costumo dizer que é preciso, em termos de gestão, nós precisamos de planear, organizar, liderar, motivar, avaliar, okay? E controlar e avaliar, vamos dizer assim. Okay? Então é planear primeiro e organizar. Depois é preciso liderar as pessoas e motivá-las. Okay? Depois controlar e avaliar no final. Saber se tudo isto que nós planeamos no início, com as pessoas que nós depois contratamos ou que fomos buscar, se elas no final conseguiram ou não atingir os objetivos. Penso que essas valências ou estas metodologias ajudam não só ao empreendedor, mas em qualquer atividade que a gente faça no nosso dia a dia. Se nós conseguimos planear, organizar, depois liderar, motivar e controlar e avaliar. Portanto, acho que estas são as 6 componentes, não são 3, 4, mas 6 componentes que eu acabei bebendo muito da consultoria e que me ajudam naquilo que é a minha vida como empreendedor. Interessante. Eu retive até os dias de hoje que as atividades de gestão eram 4. Gostei porque o Brígido trouxe-nos mais 2.
que assemelhava ou associava essas duas, as últimas duas fases, porque eu dizia planear, organizar, liderar e controlar, então dizia liderar e motivar, controlar e avaliar. Muito interessante. Qual é o propósito de vida do Brígido e como é que integra esse propósito nas várias dimensões de vida? O meu primeiro propósito de vida é ser feliz. E acho que nós temos que, como pessoas, o nosso primeiro propósito é ser feliz. E ser feliz significa várias coisas. A felicidade é tão subjetiva, né? Mas no meu caso, para mim, é fazer aquilo que eu gosto e, de certa forma, ir impactando de forma positiva fazendo o que gosto. Basicamente é isso. O meu primeiro objetivo é ser feliz. E como é que eu sou feliz? Fazendo o que eu gosto. E aquilo que eu gosto de fazer neste momento é tecnologia. Eu gosto de ver coisas digitais, gosto de ver a vida das pessoas facilitadas. E se isso tem um impacto real na vida das pessoas, obviamente depois ela vai ter um impacto a nível mais macro, no sentido da economia, do país, evidentemente. Mas o meu primeiro propósito de vida é esse, ser feliz. E ser feliz para mim é fazer aquilo que eu gosto. Muito bem. Em jeito provocativo, a relutância, e já agora perguntando, desligou-se completamente da área de consultoria ou ainda é uma atividade que desenvolve atribuindo um tempo residual na sua gestão do tempo para fazê-lo? E como é que na altura e até agora a consultoria também é uma das fontes de financiamento para poder aplicar naquela transição de empreendedor para investidor? E como é que pensa a sustentabilidade a longo prazo do seu projeto? Em termos de consultoria, a consultoria ela continua, eu continuo a fazer as minhas consultorias à medida que são precisas. Eu gosto de fazer, acho que nunca vou deixar de fazer, porque é algo que me corre no sangue mesmo. E me ajuda também, como eu disse, não só tecnicamente, mas também a nível de relações, que a consultoria me abriu várias portas em termos de conhecimento de pessoas, de networking, etc. E isso me ajuda também na minha veia empreendedora. Então, eu ainda continuo a aliar as duas coisas. E a nível de empreendedorismo, o meu objetivo é sempre criar uma empresa que ela depois não dependa de mim, principalmente. Ou seja, o que eu quero é criar negócios, criar empresas que depois elas por si próprias consigam ter pernas para continuar. E quanto mais negócio eu construir, porque o meu objetivo é construir o máximo possível, obviamente com impacto, bons negócios, mas que, em dado momento, estes negócios eu possa simplesmente dizer, olha, já está tudo ok, estou satisfeito e vou para o próximo projeto. E passaria a ser, então, um investidor apenas desse negócio, mas gostava que eles tivessem pernas para andar, e eu me focasse depois no outro negócio, porque a minha veia empreendedora não é... Eu não quero fazer só como eu disse, eu fiz um primeiro negócio que não correu bem, fiz este que está a correr muito bem, espero fazer outros, mas o meu objetivo é, em determinado momento, dizer, olha, ok, o projeto já está a ser bem implementado, há pessoas que já estão a tomar conta do negócio, e, portanto, vamos avançar para outro e fazer o mesmo objetivo, ou seja, criar bons negócios, deixar que eles tenham impacto, consigam seguir sem mim, obviamente, e fazer isto até onde for possível. Esse é o meu objetivo. Excelente. Como é que pensa a sustentabilidade do ponto de vista de criação de capacidade? Como é que faz o headhunting, como é que faz o treinamento, como é que faz a motivação para poder retê-los? Como é que pensa nesta preparação de discípulos? Como é que está a implementar isto? Eu tenho uma vantagem que eu acho que é porque nós, por exemplo, na empresa onde eu estava de consultoria, nós normalmente não contratávamos pessoas já com muita experiência. Normalmente contratávamos sempre pessoas mais júniores, porque nós achávamos que... E depois o que acontecia é que muita gente depois vinha contratá-los. Porquê? Porque eram bem formados, nós sempre tivemos essa cultura de
ir buscar jovens que saem da universidade, são pessoas que são motivadas, que têm, e muitas delas até com um bom potencial e com boas capacidades. Então nós sempre pegamos estas pessoas. Eu acho que o principal ganho, ou o principal numa contratação, é a motivação da pessoa. Não é necessariamente o conhecimento nem a experiência, mas é a motivação que a pessoa tem para a vaga que está a contratar, vamos dizer assim. E se aproveitando e se aproveitarmos bem essa motivação, essa vontade que a pessoa tem, nós conseguimos fazer com que ele tenha potencial para fazer muita coisa. E nós sempre tivemos esse mindset, e é isso que eu faço também no meu negócio. Ou seja, procuro jovens que estão capacitados, não tem que ser necessariamente capacitados, mas tenham a vontade e a motivação para aquilo que se estão a candidatar. E neste momento a nossa equipa é feita principalmente de jovens com essa vontade, e temos muitos jovens, e aquilo que quando analisamos os CVs e quando vimos as candidaturas, nós temos muito potencial a nível de jovens, que às vezes tenho pena de às vezes não poder contratar alguns, porque não é possível contratá-los todos, mas o principal, eu acho que nós temos é capacidade, no sentido de vontade e motivação. Qualquer pessoa motivada é capaz de fazer aquilo que nem imagina. E, portanto, o nosso headhunting é motivação e vontade, basicamente isso. Experiência há de sempre ter. Excelente. Ligado a isto, gostávamos de perceber o seguinte: como é que se pode pensar num ecossistema empreendedor como um fator de competitividade empresarial? Falava, por exemplo, se olharmos para aquilo que são os recursos. Estou aqui a querer olhar para a estratégia, né? Os recursos o país tem, as pessoas o país também tem. Eventualmente, como é que poderia se maximizar uma estratégia para tornar o nosso país um país que poderia e deveria ser dinamizado pelas micro, pequenas e médias empresas? Eu penso que há vários fatores que podem ser melhorados. Primeiro, a nível de políticas fiscais, estamos a falar a nível de regulamentais, etc. Regulamentares, aliás, porque para empreender em qualquer área em Moçambique ainda é muito burocrático. Não há aqui, novamente, não há digitalização de certos serviços que poderiam facilitar, por exemplo, a abertura de uma empresa. Eu, para abrir uma empresa, tenho que preencher determinados papéis, tenho que ir a determinados sítios, depois pagar aqui, voltar para ali. Portanto, é um processo, de certa forma, até cansativo para poder abrir uma empresa. E a partir do momento que eu abro essa empresa, depois há outros processos, como a entrega das contas, tem que pedir declarações do IVA, etc. Tudo isso é feito também de forma manual, tem que ir ao sítio X, tem que ter uma pessoa que depois conhece para entregar a tempo. Portanto, todos esses passos para facilitar a vida do empreendedor, estou a falar só a nível de atuação regulamentar e fiscal, ainda são muito pesados. A carga fiscal também, 32% sobre o lucro no final da empresa, do ano, também é uma carga fiscal que considero elevada. Portanto, há aqui vários fatores, pelo menos a nível de políticas, que podiam ser implementados para melhorar e facilitar a vida de quem quer empreender, quem quer ter uma empresa como startup. Depois há outros fatores, vamos ao nível de financiamento, há quem não tenha. Portanto, por exemplo, no meu caso, eu tive a capacidade de investir porque já trabalhava numa determinada área, X tempo, e, portanto, em decorrência disso, já tinha a capacidade para poder gastar o dinheiro que gastei. Mas para quem está a começar, é a primeira aventura, nunca trabalhou numa outra entidade, ter esse financiamento pode ser um desafio muito grande. Okay? Os bancos não têm as linhas que oferecem de crédito, as condições não são acessíveis para grande parte daquilo que é a realidade da nossa população.
Portanto, esse também é outro fator que podia ser repensado, uma estratégia específica, principalmente para os jovens, em determinada faixa, os jovens que terminam as faculdades. Nós vemos muitos jovens que terminam e depois até são licenciados, ou às vezes até de certa forma mestrados, mas que estão a fazer trabalhos que não têm nada a ver até com a sua área de formação e que às vezes até nem precisavam ter nenhuma licenciatura para fazer. Mas porquê? Porque depois eles não têm um local ou um amparo para quem quer empreender. Não existe esse mecanismo, digamos assim, que eu, quando termino a minha faculdade, tenho um projeto, obviamente algumas incubadoras, mas são projetos esporádicos. Eu, se termino, eu não sei para onde é que vou, o que é que eu preciso para a minha empresa. Portanto, é preciso que haja a nível ainda de como é que eu vou dizer, é preciso aproveitar-se a nossa juventude e ter um local ou um mecanismo direcionado para os nossos jovens, porque há jovens que fazem coisas muito boas e muito bonitas e querem fazer, mas eles não têm o apoio, quer financeiro, quer até a nível de organização, como é que se estrutura um projeto, como é que ele pode ir apresentar um projeto, como é que ele pode... Portanto, há aqui ainda muitas lacunas que nós temos que conseguir resolver. Nós, digo, todos nós que podemos de alguma forma contribuir para que melhorar esse ambiente para os empreendedores. Muito bem, excelente. Para terminar, gostávamos de aprender do Brígido como é que se prepara quando está no seu espaço privado, antes de se juntar à equipe, antes de se juntar aos demais com quem se colabora, como é que se prepara do seu ponto de vista mental, emocional, físico e espiritual. Ok. Eu sou uma pessoa, como o António disse, já naturalmente calma. Então, normalmente eu acordo muito cedo, às vezes há dias que tenho que levar a minha filha à escola, etc. Mas normalmente eu durmo pouco, não só porque, por natureza, nunca fui uma pessoa de dormir muito. Então, normalmente eu acordo cedo, tenho alguns momentos de reflexão, no sentido de até posso estar sentado a ver televisão ou a fazer uma outra atividade, mas estou comigo mesmo. Eu gosto de estar comigo mesmo, eu gosto de, durante as manhãs, acordar-me um pouco mais cedo. Estar comigo mesmo significa organizar, planear, pensar o que eu vou fazer durante o dia. Obviamente que há imprevistos, mas tentar com que o dia decorra com aquilo que eu planeei. E essa introspeção ajuda muito depois até a interagir com os outros, porque eu já sei qual é o objetivo do dia, tento passar isto aos meus colaboradores, o que é preciso fazer, e novamente tentar motivá-los, né? Acho que esse é outro ponto, para que façam aquilo que eu quero que eles façam, porque acho que é o ponto da motivação muito importante. E tento passar esta calma, principalmente, e esta objetividade aos meus colaboradores, que é preciso, ok, de manhã eu já acordei, já percebi o que é que vamos fazer hoje. Então, até já faço no grupo do WhatsApp, escrevo, a atividade para hoje é esta, quem tem que fazer este. E o dia já, de certa forma, já começa planeado, as pessoas já sabem o que é que tem que fazer. Sendo assim, as coisas correm normalmente bastante mais fluídas. Obviamente que há sempre um outro imprevisto, mas é normal, e nós depois até com base nisso nós resolvemos. Mas tendo o dia já preparado, as coisas ficam mais fáceis. E depois, a nível pessoal, é basicamente isso. No final do dia também é nada hora, tentar desligar, estar comigo mesmo, estar com a minha família, porque a vida é corrida e estes momentos com a família são importantes. Nós não podemos nos desviar disso. Apesar da nossa corrida todos os dias, nós temos que tirar algum tempo para estar com eles. E normalmente o que eu costumo fazer, também gosto de fazer, por exemplo, é entre as 12h30 e às 13, 14, eu vou buscar a minha filha à escola. É aquele momento que eu vou buscar a minha filha à escola porque é para estar com ela. Não vai motorista, não vai... Eu vou buscar a minha filha à escola porque eu quero aproveitar aquele momento para estar com ela, vou almoçar com ela, quando possível, evidentemente.
e tentar aproveitar sempre o máximo possível os momentos com os meus filhos, com a minha mulher e com o restante da minha família também. Excelente. Queremos agradecer este maravilhoso chá que nos serviu sobre a sua narrativa de liderança. Desejamos-lhe muito bom ânimo, que o Criador continue a conceder-lhe essa paz interior para continuar a cultivá-la e repassar para todos os quanto impacta, desde casa, família, colaboradores, parceiros na área de consultoria e o universo como um todo. Ok, muito obrigado. Também quero parabenizar ao António pelo projeto. É um projeto muito bonito, tenho acompanhado sempre que posso e espero que seja um episódio dos 1 milhão que ainda vem para frente. Muito obrigado. Estas lições encontram depositadas nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube, António Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android, Eloapp, nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.